Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Tá Tá na na rotina. Rotina. Aqui nós trazemos reflexões, experiências e lançamos diálogos a temas sensíveis com propósitos de gerar reflexão em cada casal. Tá na Rotina, toda terça-feira às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal do YouTube para você. Eu sou a Raquel do Eu Fábio. sou o Fábio da Rainha. Vamos ao nosso versículo. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Qual vai ser o tema de hoje, rainha? Os perigos da comparação na vida conjugal. Você já se sentiu comparado com alguém? Como que você se sente? Você já refletiu sobre isso, sobre os perigos, os malefícios que a comparação gera na vida conjugal? Você já se percebeu comparando a sua esposa com alguém que você costuma ver, seja uma vizinha, seja alguém do seu trabalho, no seu dia a dia? Esse vai ser o tema de hoje. Um tema de extrema importância, para trazermos reflexão e uma avaliação do nosso relacionamento. Porque sempre estamos, olhando a quanto a grama do vizinho é verde, mas e a nossa? Que não é mais verde do que a do vizinho e a gente que perde tempo demais olhando a do vizinho? Ou será que quando a gente olha a do vizinho, a gente automaticamente negligencia o nosso gramado? Será que as lindas fotografias das redes sociais são mais que um jardim do que o nosso? Será? Porque na realidade, hoje em dia é muita imagem, a gente é o tempo todo influenciado por várias imagens, vários perfis e que aparentam uma vida perfeita, sendo que perfeição não existe. E isso, de uma certa forma, vai nos gerando um modelo de idealização de casamento. Sim, e nós deixamos de valorizar o nosso cônjuge, porque começamos a perceber o outro ou a outra, e conforme a gente vai trazendo isso para dentro do nosso lar, fazendo essa comparação às nossas esposas, ou Os nossos maridos. isso vai trazendo feridas dia após dia. Eu vejo que um dos principais perigos da comparação é a expectativa irreal, que muitas vezes a gente acaba lançando em cima do nosso cônjuge. A gente começa a achar que algo está errado dentro da nossa relação, que algo está faltando, e muitas vezes a gente não para analisar que somos humanos e que está tudo bem, às vezes, a gente não ter aquela expectativa atendida, porque quando a gente olha muito para o outro e acaba fazendo parâmetro de comparação do outro com o nosso cônjuge, a gente acaba projetando no nosso cônjuge aquilo que a gente vê no outro. Nessa questão da comparação, né, onde eu deixo de ter a percepção do caso, o quanto a minha esposa é bela, o quanto ela é bonita, o quanto ela é extraordinária,
e começo a trazer defeitos para minha esposa, porque eu estou olhando a mulher, às vezes a mulher do outro, às vezes a vizinha na frente, às vezes a amiguinha do trabalho, e eu vou descaracterizando isso da minha esposa. Isso é um perigo muito grande, porque vai trazendo a frustração dia a dia à nossa esposa. Ou ao nosso marido, porque a gente acaba, distorcendo a imagem que a gente tem do nosso cônjuge. A gente acaba fazendo comparações que a gente valoriza algo no outro e desmerece o nosso cônjuge. É muito engraçado, esses dias eu estava ouvindo um casal de conhecido falando: "Ah, mas fulano e beltrano estão sempre viajando e a gente está sempre em casa. Ah, mas, ele ajuda ela dentro de casa e o meu marido não me ajuda". E essas comparações, ela acaba, de uma certa forma, minando a relação, porque você coloca valor na ação do outro cônjuge, você traz essa comparação para dentro, menosprezando e desvalorizando o seu cônjuge, e você esquece de valorizar os pontos positivos e as virtudes positivas do seu cônjuge. Ele, de repente, pode não te ajudar em casa, mas de repente ele pode, fazer se um exemplo, ele pode não te ajudar em casa, mas ele pode não te levar para viajar, mas ele pode estar sempre te levando para almoçar. Ele pode não te levar para jantar, mas ele pode sempre estar preparando um exemplo, uma comida para você, sabe? Ele pode não te levar para viajar, mas ele pode estar sempre atento às contas pagas em dia. Ele pode não te levar para viajar, mas ele não abre mão de nada, um exemplo, para estar ao seu lado. Então, assim, são comparações que a gente idealiza algo projetado em uma outra vida, e a gente acaba se esquecendo de enxergar a nossa vida e valorizar aquelas pequenas virtudes, aquelas pequenas conquistas que tem na nossa vida de conjugal, que faz parte da nossa vida, da nossa construção conjugal. Isso vai gerando insatisfação crônica. Cada um tem a sua realidade. Quando olhamos no outro indivíduo, no outro casal, já é o imaginário, porque aquilo não pertence a nós. Só que dentro da realidade de cada um, do que cada um pode, né? Isso é um grande perigo hoje com as redes sociais, porque nas redes sociais é muito fácil você montar um cenário e descrever ali como a tua vida é linda, bela e maravilhosa, enquanto a realidade é nua e crua. A realidade tem os seus empecilhos, tem suas batalhas, tem suas lágrimas, tem suas dificuldades. Você está vencendo um gigante de cada dia. Só que nas redes sociais transmite-se outra coisa. E aí há um perigo de quando o casal começa a ter essa percepção das redes sociais, principalmente daqueles que são mais próximos de você, que está viajando, que está passeando, que comprou um carro novo, que comprou uma casa nova, mas não consegue identificar os porquês. Tudo tem uma história por trás de cada casal, de cada esforço, de cada batalha, daquilo que eles abriram mão para ter aquela conquista que hoje eles estão apresentando nas suas redes sociais, né? Que às vezes é diferente do meu eu. A minha realidade hoje talvez é diferente de uma pessoa próxima de nós. É muito bom se todos fossem viajar, passear, ir para outros países, comprar um carrão novo, andar de avião, de helicóptero. Isso seria lindo, tá num iate, né, tá em grandes restaurantes, comendo comidas caras.
boas roupas, mas a realidade de cada casal é diferente. E esse é o cuidado que nós temos que ter, e aí vem o perigo da comparação, né? Por que ele lá consegue e a gente não? Porque existe a questão das escolhas que cada um faz. Essas escolhas também se refere a abrir mão de muitas coisas, né. Às vezes, a minha escolha para eu chegar em determinado lugar, eu tenho que reter muitos recursos hoje, porque eu estou fazendo uma faculdade, a minha esposa está fazendo uma faculdade, às vezes tem filho que também está na escola. Então, se você tem uma pessoa que está estudando, outra pessoa que também está estudando, mas de repente ainda tem um filho que também está estudando, tudo isso são recursos. Fora, às vezes a pessoa está morando de aluguel, fora a questão do aluguel, as despesas e tal, o que me sobra no final do mês? Talvez. Então eu tenho essa escolha. E às vezes o outro não tem essa preocupação, e é simplesmente gastar tudo aquilo que tem, e não se importa com o dia de amanhã. É opção, escolha de cada casal. Então, isso é um perigo, porque quando eu olho daqui, né, e vejo que o vizinho está adquirindo mais bens do que eu, mas pode chegar um determinado momento da vida que a roda ela continua girando, até que ela chega na nossa vez, e às vezes ela para no outro, né. Seria lindo, maravilhoso se tudo fosse sempre bom. Mas e aí? Eu estou fazendo uma faculdade hoje, um exemplo, minha esposa fazendo faculdade, a gente chega, termina, e ali nós começamos a trabalhar, crescer profissionalmente, financeiramente, e aos poucos a gente vai galgando uma vida financeira melhor. Às vezes a minha prioridade é estar com a minha família, né? Então tem que se ter muito cuidado daquilo que você quer para o seu relacionamento, né? E não ter essa percepção do outro, porque quando você começa a trazer o outro, você começa a ter aquela inveja branca, que é o que as pessoas dizem. Isso é engraçado que me fez lembrar até na questão de sucesso. Sucesso é uma coisa muito subjetiva. A percepção de sucesso para um casal pode ser diferente do outro casal. Geralmente, muitas vezes a gente fala de sucesso, a questão de status, de poder aquisitivo, é muito ligado a sucesso. Isso me fez lembrar naquela nossa amiga que falou: "Ai, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho não sei o quê", mas o Fábio e a Marcinha não terem nada, não têm onde morar, não têm direito o que comer e eles são felizes. Quer dizer, pegou ela mediu o sucesso e fez uma comparação com a felicidade. Ela financeiramente é questão socialmente estava muito bem, mas o fato dela fazer a comparação do nosso jeito de por mais que a gente não tivesse nada, e até hoje a gente não tem, né, a gente está sempre feliz, essa comparação foi muito nociva a ela. E essa comparação, ela sempre colocava o marido dela como ela sempre menosprezava muito o marido dela e ela sempre humilhava muito o marido dela nessa comparação. E em termos de sucesso, como as pessoas medem, que é posição social, um bom emprego, conquista de, imóvel, conquista de veículo, tudo isso o marido dela tinha. Ele tinha um excelente emprego, ele tinha um bom salário, ele tinha o apartamento dele próprio, o veículo dele, ele tinha um status social que ele desde cedo trabalhou e ele conquistou. Mas quando ela fazia esse comparativo de felicidade, ela reduzia o marido dela a nada. E ao nada que parecia que nada
às vezes, pelo menos, que a gente estava juntos, nada que ele fazia nunca era o suficiente. Ela não conseguia, a ótica dela não conseguia mudar para ver que ele era um cara muito gente boa, um cara família, um cara de princípios, um cara de caráter, um cara que estava sempre ali ao lado dela e basicamente apoiando ela, assim, tava com ela em tudo. E nada disso era suficiente. Sempre tinha uma insatisfação, sempre tinha um mais. E a gente que não tinha nada, sim, não tinha emprego decente, não tinha nem que comer direito, morávamos numa loja comercial, mas a nossa felicidade como casal era algo que ela almejava e ela não tinha, mas ela tinha tudo para ter. A ótica dela simplesmente a impedia de enxergar. Verdade. E esse é o perigo, porque financeiramente ela tinha tudo. E até se falando do próprio marido, ela tinha um cara sensacional, um cara espetacular, mas ela não enxergava isso porque ela estava enxergando a grama do vizinho. Não que a grama do vizinho fosse uma boa grama, mas na ótica totalmente diferente. O que ela tinha, nós não tínhamos, que era naquela época que era o financeiro. Infelizmente, nesse momento, ela estava cega. Completamente cega e assim, o quanto que isso foi e a gente não tinha nem a maturidade que a gente tem hoje, né, em relação a casamento, o quanto que isso pra gente, quando a gente estava junto, era desagradável, às vezes, as humilhações e as comparações, porque muitas vezes a gente enxergava na cara do marido dela o quanto que ele ficava frustrado, o quanto que ele ficava desanimado e o quanto que isso estava enfraquecendo o vínculo emocional deles, porque o mérito dela de comparação, assim, era algo que, assim, era como se literalmente ela estivesse cega. Ela não estava enxergando o casamento dela, o quanto bom era, né, e ela só enxergava os bastidores. E isso acontece em muitos casais. Certa vez, eu conversando, conhecido na verdade, de uma amiga que ele tinha, que era assim, que era assado, né, e o quanto ele admirava e queria muito, né, que ele tinha errado, porque poderia ter se casado com essa moça na época, só que eu não sabia de quem ele estava falando, eu não conhecia ainda a esposa dele. Até que, belo dia, eu tive oportunidade de estar com eles e conheci a esposa. Uma mulher fantástica, família, trabalhadora, corretíssima, fazia tudo por ele, e ele não estava satisfeito com a esposa que ele tinha. E eu me perguntando, eu não tive oportunidade de conversar com ele, e eu me perguntando o que ele enxergava na na outra que ele tinha comentado comigo, que já estava casada, né, que estava seguindo o caminho dela, mas e aí? Mulher a esposa dele se cuidando, ia para academia, fazia exercício, toda gente finíssima, e ele de olho na grama dos outros. Isso é um perigo muito grande, ainda mais que ele estava às vezes ele fazia a comparação da esposa com a esposa dele em relação a essa moça, porque ela conhecia a outra, porque foi namorada e tal, né, tinha lá um rolo. Isso, eu acredito que era muito frustrante para a esposa dele, de estar recebendo essa comparação, né. Isso é um perigo que
todo casal tem que ter hoje em dia, porque cada casal está no seu palco. E quando a gente vê um outro casal, que é o bastidores, né, às vezes nós, glamorizamos o outro que está nos bastidores, mas cada um tem a sua vitrine. E quando a gente começa a ter essa percepção, falando em vitrine, de quanto as redes sociais é uma vitrine hoje em dia, de sorrisos, de todo mundo feliz, alegre, né, todo mundo bem-sucedido, é um perigo. Quanto mais eu passo a consumir essa vitrine na internet, isso vai me trazendo, aos poucos, frustrações e atingindo o nosso relacionamento. Porque às vezes eu começo a ter a percepção, podemos ter essa percepção que não somos capazes do que estamos errando, qual é a nossa falha, e isso é um perigo muito grande que tem ocorrido em grande parte dos relacionamentos e do casamento. Exatamente, eu acho que aí está a importância de cada casal se conscientizar que eles são únicos, que a a a história deles é única, que a vivência deles é única, que a experiência deles é única e que não há espaço para comparação, porque ninguém vai sentir da maneira que eu sinto, ninguém vai sentir da maneira que você sente, ninguém vai enxergar o mundo através dos meus olhos. Então, quando esse casal ele tem essa percepção que é único, eu acredito que eles vão mudar um pouco essa ótica da comparação. Eles vão passar a olhar para dentro, para si mesmo e analisar os pontos as virtudes, os pontos fortes e os pontos fracos e trabalhar nessa construção, nessa experiência única deles de construção de uma vida conjugal. Porque quando a gente para ficar se comparando, eu acredito que no fundo a gente vai matando a nossa essência, sabe? Eu acredito que no fundo a gente vai se diminuindo cada vez mais. No fundo a gente vai se colocando como incapaz e colocando o nosso cônjuge também. A gente vai criando uma visão distorcida do nosso relacionamento, uma visão distorcida do nosso cônjuge e uma visão distorcida até sobre nós mesmos. Porque a gente pega, como você falou, a vitrine do outro e tenta se encaixar na nossa, sendo que é histórias diferentes, vivências diferentes, pensamentos diferentes, construção diferente. Não vai se encaixar, sabe? Não tem como se encaixar. Ah, não, eu vejo muito, se tratando até de nós, eh, de análise de casais. É benéfico quando você quer maturidade no seu relacionamento, você quer o melhor para o seu relacionamento, você quer crescer, você quer ter um relacionamento saudável, você quer ter menos atritos no seu relacionamento, você quer diminuir o número de falhas no seu relacionamento, você buscar, eh, errar menos, se consertar mais, e você escolher alguns casais com muitos anos de relacionamento, de casados, que prosperaram. Às vezes esse casal não tem uma vida financeira glamurosa, mas eles conseguiram algo que nem os milionários conseguem. Eu hoje, eu não nas redes sociais, qual é o homem
ou a mulher mais rica do mundo que tem uma família próspera? Deixa aqui nos comentários. Ao, ao meu ver, não tem nenhum. Não tem nenhum. Os grandes milionários, eles são prósperos financeiramente. Mas de família, eu não conheço nenhum. Milionário? Não, é bilionário, né? Bilionário. Bilionário ou milionário? Eu também não sei, mas um exemplo, Flávio Augusto, eu acho que ele tem uma família muito bem estruturada, amor. Eu não entendo muito de finanças, mas eu vejo ele como um cara que construiu uma família muito bem estruturada. Verdade. Mas aí, eu posso me comparar a ele? Não tem como, Não tenho como me comparar a ele. não tem como. É muito diferente. Agora, tem o Bill Gates. O cara não vai nem deixar dinheiro para a família, para os filhos. Eu posso me comparar a ele em termos de prosperidade familiar? Posso. Porque eu me considero uma pessoa próspera na minha família mais do que ele. Eu posso até fazer essa comparação, se for o caso. Mas aí também vem um perigo, porque é totalmente diferente, vocês entendem? É diferente. Nós, contudo, mesmo a gente querendo mensurar o poder de um e de outro, é um perigo quando a gente começa a fazer qualquer comparação. O ideal é a gente sempre ter uma pessoa que a gente possa ter como referência. Pegar pequenos pontos daquele casal que prosperou e falar assim: eu quero um pouco disso. Ver um outro casal de velhinhos, bem velhinhos, com seus 80 anos, lúcidos, caminhando ainda de mão dada, um ajudando o outro, e a gente fala assim: eu quero um pouquinho disso. Pega um pouco daqui, pega um pouco dali, pega um pouco de lá, e vou trazendo um aperfeiçoamento na nossa relação. Aí é benéfico. Mas eu querer ser aquele indivíduo é um perigo. Eu querer ser que a minha esposa seja aquela mulher é outro perigo. E aí é um perigo maior que eu vou trazer aqui. Às vezes, isso ocorre muito do homem olhar a grama do vizinho, a mulher do outro, a mulher do trabalho, a mulher que passa, o quanto ela é linda, o quanto é maravilhosa, o quanto ela é bem arrumada, o quanto ela é bem vestida, o quanto ela é bem cuidada. E eu, como sacerdote do lar, eu não faço por onde cuidar da minha esposa e nem deixar ela se cuidar. Isso é uma observação. Porque se eu almejo ter uma mulher linda, bem cuidada, bem arrumada, eu tenho que cuidar do que eu tenho em casa. Eu posso até olhar e admirar uma moça que está bem arrumada e pensar: eu quero que a minha esposa também seja assim, glamurosa, elegante. E eu possibilitar essas ferramentas para minha esposa. Isso é benéfico na relação. Como ela também olhar para mim e olhar para um outro rapaz, falar assim: não, eu quero que meu marido se vista melhor, eu quero que ele esteja melhor e passe também a cuidar de mim. Cuidado mútuo em relacionamento, no seu casamento. Eu trago pequenos detalhes que eu vou vendo lá fora, pequenos ingredientes, e vou implantando em nossa relação. Isso é benéfico. Você vai buscando referências, né, de pontos que você deseja fortalecer nessa construção conjugal e você vai implementando. Exatamente. E isso é benéfico. Falando-se de Fábio de Raquel, observava, logo no início, algumas moças com um perfil da minha esposa. Então, o que que eu passei a fazer? Eu olhava esses perfis e eu queria que a minha esposa passasse a seguir aqueles perfis. Com o crescimento das redes sociais, ficou um pouco mais fácil. Aí nós podemos utilizar essa vitrine para trazer algo benéfico para a nossa vida conjugal, onde
A minha esposa passou a ver algumas moças com o perfil dela na internet e falar: esse vestido vai cair bem em mim. Esse estilo de maquiagem vai cair bem em mim. E aí eu vou possibilitando a minha esposa adquirir essas ferramentas. É quando a minha esposa tá linda, maravilhosa, belíssima, eu admiro. Só quando eu tô linda, maravilhosa, belíssima? Não, Que todo isso? dia. E aí vem essas observações e os cuidados que nós, como casal, devemos ter. Porque a comparação traz, eh, pode causar uma autoestima baixa no cônjuge, pode causar também o desvalorização do próprio cônjuge e a diminuição do seu cônjuge, por conta das suas ações, das suas atitudes de comparação. E é algo que muitas vezes a gente faz sem ter consciência. É algo que muitas vezes a gente faz sem ter o mínimo de percepção. A gente simplesmente compara. A gente vê algo e a gente fala: "Ah, a esposa do fulano, prepara janta todo dia, e você não". Então, assim, muitas vezes é algo que a gente nem percebe que a gente está fazendo, a gente nem percebe que a gente está diminuindo o valor do nosso cônjuge. E eu acredito que, em vez da gente buscar fazer comparação, com outros casais, com outros indivíduos, a gente deve se voltar e olhar mais para dentro da nossa relação, olhar mais para a construção que a gente está fazendo, sabe? Os pontos fortes que a gente está construindo. Assim, muitas vezes, esses dias eu perguntei para uma pessoa, uma seguidora nas redes sociais, que ela trouxe o relato todo dela, lá do relacionamento dela, do marido dela, e o que que tem de errado? E eu enxergando, lendo ali, eu falei assim: "Tá, me diga você, o que que tem de errado? Porque eu não estou conseguindo enxergar nada de errado. Me diga 3 qualidades do seu cônjuge". A mulher não soube dizer. A mulher não soube falar para mim, sendo que dentro do próprio relato dela tinha várias qualidades do cônjuge. Dentro do próprio relato, o que eu enxerguei dentro do próprio relato? Ele era companheiro, ele era parceiro, ele a respeitava demais. Ele ajudava ela a cuidar das crianças. Isso para homem não é tão fácil você encontrar, sabe? Ele estava sempre preocupado com o bem-estar dela. Ele tinha muito caráter, de acordo com o relato dela. Esses são só as qualidades que eu lembro, porque eu não vou lembrar do texto todo, que o texto foi muito grande. E ela não soube me dizer uma qualidade do marido dela. Eu entendi como alguém que estava comparando tanto o relacionamento, estava tão perdida nesse mundão digital onde todo mundo é muito feliz, onde tudo é perfeito, e não conseguia enxergar. Eu vi a nossa amiga do passado no relato dela. E aí eu pedi para ela fazer um trabalho de casa. Falei: "Olha só, eu não estou enxergando, você me perdoe, mas assim, eu não estou enxergando nada demais no seu relato. Eu gostaria que você fizesse uma atividade e a gente volta a conversar. Eu preciso que você me dê 5 qualidades do seu cônjuge. Quando você vier com essas 5 qualidades, porque no relato dela tinha mais do que isso, a gente conversa de novo. Você voltou?" Ela também não. Eu senti que era alguém que estava buscando em mim uma parceira de crime, sabe? Vamos dizer assim, uma parceira do malho, para simplesmente
detonar o marido dela. É, mas você sabe que, infelizmente, essa comparação ela está em todos os lugares e a comparação vem o despeito e a inveja. Porque, às vezes, mesmo sendo pessoas próximas do casal, o casal é tão feliz naquele mundo que eles vivem da forma deles, que isso causa no outro, algo muito negativo e repelente. Como ele não acreditando que aquele casal vive realmente daquele jeito, daquela maneira, sabe. Então assim, onde não quer acreditar que realmente aquela grama é verde, mas o quanto aquela grama foi espizinhada. É igual um campo de futebol. Alguém consegue ver uma grama tão linda e bem preparada quanto de um campo de futebol, que é esmagado, triturado, espizinhado, esculachado todo o campeonato? Mas aí, no próximo jogo, a grama tá, ó, verdinha, linda, maravilhosa. É assim que é a vida. Essa é a realidade. Muitos casais são espizinhados todo santo dia por pessoas que deixam de olhar para si, deixam de ver o quanto o seu casamento é lindo, belo, maravilhoso, quanto a sua família é próspera, mas não quer enxergar, porque às vezes não quer pagar seu preço. Às vezes, ali o óbvio está diante dos olhos, mas prefere, às vezes, crucificar, espizinhar aquela grama. E aí? Mas seria muito bom se cada casal pudesse passar a olhar para dentro de si, começando por seu eu hoje. E aí, a partir do momento do seu eu hoje, ter uma reflexão do quanto meu cônjuge representa para mim. Será que eu dei atenção suficiente para o meu cônjuge hoje? Será que minha palavra foi de bênção ou de maldição ao meu cônjuge? Será que eu fiz algo que pudesse transmitir um pouco de amor para o meu cônjuge? Será que eu fiz alguma coisa que demonstrasse cuidado para o meu cônjuge? Não, eu preferi ficar atento na grama alheia. E aí a gente esquece que o nosso telhado é de vidro. Vale uma reflexão. E deixamos de cuidar do nosso telhado. Eu acho que todos os casais deviam ter uma conscientização do seu casamento, da sua esposa, principalmente os homens. Eu acho que as mulheres também. Eu vejo que as mulheres também precisam fazer essa conscientização de seu marido, amor. Sabe por quê? Porque muitas vezes qualquer coisinha já gera uma insatisfação, e assim, nessa insatisfação, qualquer coisinha vira motivo para, vou dar um exemplo, negar sexo. Qualquer coisinha vira assim uma oportunidade de se esquivar do papel de esposa. Então, eu acho que essa autorreflexão ela é tanto para o homem quanto para a mulher. E ambos sentarem e analisarem como é que está essa construção, sabe? Quais são os pontos fortes que o casal junto tem? Quais são os pontos de melhoria? Como é que eles podem melhorar? Mas sempre olhando para dentro. E quando eles identificarem esses pontos de melhoria, aí sim vamos buscar essa referência de um casal maduro, de um casal experiente. Vamos buscar essas referências, vamos fazer essas adaptações, mas não querendo ser aquele casal, não querendo encaixar aquela experiência daquele casal na sua, mas fazendo adaptações. Verdade, verdade. Esse é um ponto muito bom que você está trazendo. Mas a observação é quando você olha para um casal
onde o homem ele está bem arrumado, ele está com um bom tênis, uma boa calça, uma boa bermuda, uma boa blusa, um relógio da hora, barbinha feita, todo bonito. Aí você olha a esposa dele ao lado dele, e aí você vê cabelo mal arrumado, nada tratado, sobrancelha nada feita, uma roupa velha, ele cheirosinho e ela não. Mas às vezes também pode ser a opção da mulher. Às vezes pode ser, depende também de onde tá, porque o exemplo, a tua mulher não é vaidosa. A mulher é vaidosa, mas me arrumo, coloco lá, mas quando eu vou sair, se eu for no mercado, eu tô arrumada, eu tô toda arrumada, amor. E aí, mas você não investe em mim, você investe demais em mim. Então, assim, eu acho que não dá para medir às vezes. Depende do ponto de análise. Quando se for algo de escolha do casal, sim. Mas quando o homem passa a ter uma visão do que ele está vendo fora, aí muda. Porque ele começa a ver uma outra mulher bonita, uma outra mulher sexy, uma outra mulher bem arrumada. A mulher dele não pode ser tanto quanto? Se ele é o marido, se ele é o sacerdote do lar, eu creio, é assim que eu acredito, ele tem que investir na mulher dele. Por quê? Quantas conversas nós tivemos de quanto eu gostaria que você estivesse quando eu chegasse em casa? Várias. E quais motivos? Você sempre falou que na rua, por mais que você não olhe, às vezes é impossível, são muitas cores, são muitas coisas, você tem seu jeitinho de dizer. Muitas vezes, por mais que você não olhe, não tem como. É muita, vamos dizer, muita beleza, né? E essas belezas, elas meio que muitas vezes tentam. Então, em função de todas essas eh, probabilidades que pode existir lá fora, da porta de casa para fora, você gostaria que eu lhe esperasse do trabalho, bonita, cheirosa, com cabelo, se possível, solto, se possível, mas ele veio preso. Solto. Então, assim, você me deu tipo um manual de como você gostaria. E até hoje, né? Você sempre fala, é que eu mesmo que atento, amor. Em algum momento eu alcanço. Eu mesmo que não ligo, não gosto. Na realidade, tu sabe que eu não gosto. Eu me esforço, mas não gosto. Sempre, prezou da sua parte, você sempre me entrega tudo para que eu esteja sempre muito bem apresentável, muito bem arrumada. Você, na realidade, você não liga em si para si. Você não liga para roupa, não liga para tênis, não liga para nada em relação a você. Mas quando se trata de mim, você quer que eu tenha a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor creme, tudo você quer me oferecer o melhor, né? O melhor tipo de tratamento de cabelo, ou até mesmo de mechas, conforme você gosta, mas já é uma opção minha. Então, assim, dentro desse contexto, uma pessoa de fora, um exemplo, que me vê no mercado toda jogada, vai dizer que o Fábio não investe na mulher dele. E isso não é uma verdade. Mas são lugares diferentes. Se você está numa festa, se você está num aniversário, onde o homem ele está todo produzido e a mulher não, mas eu, como homem, começo a fazer comparações e trazer comparações para e comparar que a mulher alheia é assim assado, enquanto a minha mulher, às vezes, é tão mais bonita, só que está mal arrumada, está mal vestida, está com o cabelo todo de qualquer jeito. E aí? Fica difícil. Não, eu entendi o seu ponto de vista. Entendi que você tá querendo dizer que o homem ele tem que ser o maior incentivador quando, independente dele comparar ou não, ele tem que ser o maior incentivador do bem-estar e proporcionar esse bem-estar para a mulher dele em todas as esferas. Edificar a vida da esposa dele. Esse é o princípio. Edificar. Eu posso olhar um manequim. Eu olho um manequim.
manequim humano. Eu identifico que aquele manequim humano tem um perfil da mulher que eu tenho em casa. É o momento que eu falo: eu vou comprar essa roupa, eu vou trazer a minha esposa aqui para comprar essa roupa, para se maquiar dessa maneira. Eu tenho que cuidar da minha casa primeiro e ter essa percepção de cuidar da minha casa, para eu não ficar da minha casa cuidando da casa dos outros. Porque a partir do momento que eu estou olhando a casa dos outros, a vida dos outros, eu estou esquecendo da minha. Eu estou esquecendo do meu filho. Estou esquecendo da minha esposa. O que eu tenho feito para edificar a vida da minha família hoje? O que eu tenho feito para evoluir e crescer com a minha cônjuge? Ou eu tenho observado mais a vida alheia, esquecendo a minha? Tenho fofocado, menosprezado a vida alheia, esquecendo da minha. Se o casalzinho ali está se beijando, eu também posso beijar a minha esposa. Se o casalzinho ali está se agarrando, eu também posso fazer isso. Por que eu não faço? Mais fácil eu criticar, eu julgar? É mais fácil, porque quando você critica e você julga, você tira o foco do caos que está dentro do seu casamento. Quando você critica e você julga e compara, você tira o foco de dentro, você tira o foco do caos, você deixa de olhar para si. Então acaba se tornando mais fácil, porque quando você para olhar para si, para dentro, você vai encontrar coisas que você não gosta. É. Aí eu deixo de andar de mão dada com meu cônjuge, de andar abraçadinho, de fazer a gentileza de abrir a porta do carro. E, assim, eu acredito que a gente tem que, de tempos em tempos, fazer uma reflexão sobre a construção do relacionamento, sobre. A gente gosta muito de olhar para trás. A gente sabe que muita gente. A gente já até foi criticada uma vez por uma pessoa muito próxima, que eu falei, eu gosto sempre de olhar. Eu gosto sempre de olhar para a nossa cápsula conjugal, porque ali ela me faz lembrar muitas fases difíceis que a gente passou e que naquele momento que a gente estava passando, a gente achava que não ia conseguir. A gente estava desesperado. E muitas vezes, quando a gente começa a se comparar muito, é quando a gente está desesperado por alguma questão, quando existe uma falta, quando há um vazio na relação, nessa construção. Então, eu defendo que o casal, de tempo em tempo, ele tem que sentar e olhar para essa construção que eles idealizaram, olhar para os votos que eles fizeram, sabe? Agradecer pelas pequenas vitórias que eles tiveram, porque todo casal tem, gente. Todo casal tem pequenas vitórias, tem que celebrar, tem que comemorar. E isso é um ponto interessante que você trouxe, rainha, porque podemos inclusive fazer um episódio Da nossa cápsula? da nossa cápsula. Se vocês quiserem, Gostou da ideia? Deixe comentário aqui embaixo. Eu não sei quem vai até o final, mas se você foi até o final do vídeo e gostou da ideia, comente Cápsula do Tempo. que a gente vai trazer. Para as experiências que a gente já viveu, para as lutas que a gente já venceu, sabe, as dificuldades que a gente já teve, porque naquele momento parecia que nunca ia acabar. Naquele momento parecia que estava doendo demais. Naquele momento, era a sensação de solidão, de abandono, de parecia que você repelia todo mundo, sabe? Repelia e atraía, porque eu e o meu marido, a gente tem muita similaridade de personalidade, de modos de pensar, de valores. Tem uma coisa ou outra que a gente diverge, mas também quando a gente diverge, é tenso. E até isso, parecia que a gente repelia, mas parecia quando a gente atraía, a gente só atraía pessoas para, tipo, sugar, né? Então eu gosto muito de olhar porque tem momentos que é difíceis, tem momentos que são muito difíceis na vida conjugal, tem momentos que são desafiadores, mas quando você tem esse olhar
da quantidade de barreiras que você já venceu, da quantidade de lutas que você achou que você não iria conseguir, você conseguiu. Isso te gera uma força e um impulso muito grande, onde você não precisa se comparar com ninguém externo, você se compara com você mesmo. Você se compara com quem você foi ontem. E você percebe que hoje você está um pouquinho, 0,0001% melhor. E eu acho que sou criticada, tá? Volto a dizer, às vezes que eu compartilhei algumas questões da nossa cápsula de casados, eu fui muito criticada, mas eu acho que isso nos engrandece tanto como casal, isso nos ajuda tanto a vencer os processos dolorosos, as fases difíceis, e isso não permite que eu olhe para o outro, que eu tente trazer a realidade do outro, comparando para dentro do meu casamento, que eu crie uma visão distorcida do meu marido, que eu gere expectativas irreais do meu marido, que eu fique com uma insatisfação constante, ou até mesmo que eu enfraqueça o vínculo, sabe, afetivo, muito pelo contrário. A gente vai junto e fala: nossa, lembra disso? Olha, foi difícil, né? Mas a gente passou. Isso daqui, meu pai! Então você que é casada e tem o hábito de se comparar, se você tiver que se compare com você ontem. Faça uma comparação com você mesmo. Alimente sua mente para valorizar suas pequenas conquistas. Alimente sua mente de modo que você foque nas virtudes do seu marido, nas suas virtudes. Olhe para dentro. Crie um hábito de. Gosto muito de agradecer, porque sempre se a gente olhar para o lado, a gente percebe que tem sempre alguém querendo estar vivendo a experiência que a gente está vivendo. Então, assim, agradeça pelas bênçãos conquistadas, agradeça pelo marido que você tem. Crie o hábito de ser grata. Diariamente, à noite, coloque 3 motivos pelo qual você é grata. Aí, eu sou grata, um exemplo, tá? Eu sou grata pelo teto. Eu sou grata pelo alimento na minha mesa. Eu sou grata pelo meu marido e pela minha filha. Comece a alimentar a sua mente dessa maneira, para que você deixe de olhar para os outros e passe a olhar para o que realmente importa, a sua construção, o projeto de vida que você está idealizando, que você está construindo. Eu acredito que dessa maneira você terá mais saúde emocional e mental no seu relacionamento. Você vai poder desfrutar de momentos mais felizes com seu cônjuge. Você vai poder vivenciar experiências melhores no seu relacionamento. Vai ter dias difíceis? Vai. Vai ter momentos que você vai estar desanimada? Vai. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir? Vai. Todos esses momentos fazem parte de uma construção de relacionamento. Todos esses momentos fazem parte da construção de cada relacionamento, mas pensou em desistir? Volta lá no passado. Veja a quantidade de batalhas que vocês já venceram. Lembre do homem, da mulher que você conquistou. Lembre das virtudes que você admirava, que com o passar do tempo você deixou de admirar. Vai nutrindo essas pequenas coisas que muitas vezes passam a ser desapercebidas no dia a dia, que eu tenho certeza que o seu relacionamento vai melhorar. Essas fases
vão passar e você vai construir uma relação mais forte, mais valorosa, uma construção que certamente será uma referência para outros casais que estão começando. A comparação existe, existe, é um fato, mas se a gente tiver que se comparar com alguém, vamos nos comparar com quem foi Fábio, quem foi Raquel ontem. Hoje, Fábio e Raquel têm então alguma coisa melhor? Vamos. E a gente olhar Fábio e Raquel do início do casamento para Fábio e Raquel de hoje, estamos bem melhores. A única coisa que assim não mudou é os dois serem taradinho um pelo outro. Desculpe a expressão. Isso daí é desde o início. Então, vocês que estão nos assistindo, valorize o que você tem dentro da sua casa, valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize o seu filho. Se você quer melhorar, comece por você. Se você quer mudança, comece por você. Se você quer uma vida melhor, comece por você. Olhe para você ontem. Olhe para você ontem, para você ter uma reflexão do que você é hoje, do que você pode almejar para o amanhã. Compare-se com você mesmo, para que você seja um indivíduo melhor, para que você seja um ser humano melhor, para que você seja uma esposa melhor, para que você seja um marido melhor, para que você seja uma mãe melhor, para que você seja um pai melhor. Comece por você. Você olhando para si mesmo, olhando para a sua grama. E se precisar aparar a sua grama, apare a sua grama, a sua grama. Cuide da sua grama, dia a dia, para que ela esteja sempre verde, sempre cuidada. Cuide da sua família. Mais um episódio aqui do Tá na Rotina, toda terça-feira às 19 horas e toda sexta-feira às 19 horas. E se você ficou até o final e gostaria que nós gravássemos um episódio mostrando a nossa cápsula do tempo de casal, deixe nos comentários cápsula do tempo, que aí a gente vai saber que você gostou e a gente vai gravar um episódio especial. Pô, teria que ser muitos episódios então, né, amor? Esse episódio falou com você, tocou seu coração. Curte, comente, compartilhe e envie essa mensagem para alguém que precisa ouvi-la. Isso aí. Amigos, conhecidos e familiares. Tchau, tchau. Obrigada pela sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.